Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Voz que Eleva. Como já falo em todos os episódios anteriores, vocês sabem por que foi criado esse podcast, né? Aqui nós recebemos pessoas, vozes inspiradoras, histórias de vida, com bastante leveza, conteúdo qualitativo para você que está aí em casa, que às vezes não conhece. Poxa, aqui no Acre não tem tantas pessoas com histórias tão inspiradoras, existem muitas. E esse é o objetivo desse podcast, trazer essas pessoas aqui para falar um pouco dessas vozes, né? Alimentar um pouco a sua fé, né? Colocar uma semente aí no seu coração de que é possível sim levar coisa boa, levar boas palavras, um coração ensinável para aprender coisas novas. Então, nós estamos aqui para proporcionar um conteúdo de qualidade. E hoje eu estou recebendo duas pessoas muito especiais. A pastora Carol e o pastor Tiago, sejam muito bem-vindos. Primeira vez deles aqui batendo um papo comigo. E eu já estava convidando, antes de bater o papo, já estava convidando eles para voltar mais vezes, porque eles são um casal de pastores super jovens e eles são inspiradores, viu? E vem com a gente que vocês vão gostar muito desse bate-papo, né? Então, Muito sejam obrigada. bem-vindos, viu? Muito obrigada. Obrigado. Então, vamos começar assim, eu acho que é pela pergunta mais comum que vocês devem ouvir. Como foi esse chamado? Como foi que vocês escutaram, ouviram esse chamado? De forma individual, né? Assim, eu gostaria de saber para depois se unirem, né, no matrimônio para poder seguirem o chamado junto. Legal. Bom, é muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite, né? E que sejam o primeiro de muitos, né? Se Deus quiser. Enfim, eu acho que a gente pode dividir em duas partes, né? Isso. Esse chamado, ele tem duas partes. O momento em que nós conhecemos Jesus e o momento em que ele nos chama para a missão. Esses dois eventos, eles são, assim, fantásticos, eles marcaram demais nossa vida. Carol tem a experiência dela com Jesus de conversão, que é muito linda. Eu tenho a minha experiência de conversão também. E depois vem o chamado para o campo missionário, que ele realmente foi emocionante. Que deve ser lindo mesmo. Eu quero saber tudo, viu? Já podem contando. E aí, fala primeiro, Carol, pra gente, como é que foi o teu chamado? Então, eu já frequentava a igreja já há um tempo, mas era daquela crente, um pé num lugar, um pé no Eu sei outro, bem. não era firmada. Mas eu já vinha de uma série de desilusões e uma série de doenças emocionais. Eu estava enfrentando uma fase depressiva, bem ansiosa, com a família em casa, né? Minha mãe, meu pai, minha estrutura familiar bem desestruturada. E eu já estava realmente sem esperança. Vivi no mundo, vivi de uma forma muito intensa, mas um vazio enorme dentro da minha alma, dentro do meu coração. É aquela questão de você sai, você bebe, você curte, você ri, mas quando você chega em casa, você coloca a cabeça no travesseiro, parece que você está com um buraco ainda maior. E eu andava com uma amiga, e essa amiga, ela teve, na época eu dizia que ela teve a infelicidade, mas hoje em Jesus ela teve assim o privilégio e a sorte de namorar com um pastor que estava afastado. E ela só descobriu que ele estava afastado e que ele era pastor depois dele se reconciliar. E ela vem para Jesus um mês antes de mim. E eu lembro que no sábado eu tinha saído, na época eu trabalhava na TV também, e tinha saído com os amigos da TV, e no domingo eu acordei muito mal. E no domingo eu liguei para ela e falei, você vai para a igreja? Eu quero ir com você. E aí eu fui, e era como se, eu estava bem no final, é como se aquela palavra toda viesse para mim. E eu lembro que eu subi nas escadarias do Sesc Bosque, eu disse assim, olha Deus, se o Senhor existe, se o Senhor realmente é esse Deus que pregaram, se o Senhor realmente é esse Deus que me ama, se o Senhor realmente é esse Deus paterno,
O Senhor vai curar a orfandade da minha alma. O Senhor vai realmente remover os vícios que eu ainda tenho. Na época eu bebia, fumava muito, fumava uma carteira de cigarro. Eu disse, Deus, amanhã eu vou fazer uma prova com o Senhor. Amanhã, no mesmo horário, lá na TV, vão me chamar para o fumódromo. A gente tinha um fumódromo. Nossa. Então, eu vou sentir abuso disso. E a minha conversão, ela foi do dia para a noite. Eu acordei no domingo de uma forma e eu acordei segunda de outra. Nossa. E aí nós começamos a nossa caminhada. E naquele dia eu tomei uma decisão. E eu entendo que tudo na nossa vida, ela parte de uma decisão. Não é emoção. Quando nós caminhamos de forma emotiva, por emoção, nós caminhamos como se fosse uma gangorra. Mas a partir do momento que nós decidimos, independente da emoção que nós estamos, eu acredito que o Senhor vai lá e coloca um carimbo. E ali já começou um processo muito intenso comigo, porque era como se realmente o Espírito Santo, né, hoje eu entendo, o Espírito Santo, ele realmente habitou em mim. E aquele vazio da minha alma foi preenchido e principalmente eu encontrei propósito. Eu encontrei propósito. Eu lembro que quando eu não conhecia Jesus, eu pegava o meu carro da minha mãe, aliás, e pegava aquela estrada do aeroporto e eu atingia o velocímetro máximo, eu chegava a 200 por hora. E eu ia, e tinha horas na estrada que eu fechava os meus olhos, por quê? Porque para mim a vida não fazia mais sentido. Não fazia. Eu sempre fui muito comunicativa, né, intensa, mas havia uma tristeza muito grande na minha alma. E ali nós começamos uma caminhada, o Senhor começou. E eu ouvia a voz do Senhor. E eu ia para o espelho e falava, Espírito Santo, essa roupa tá bonita? Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu ouça? Então eu lembro que eu tinha uma pilha, lembro até hoje, era uma pilha desse tamanho de CD. E aí a minha mãe chegou e a minha mãe tava falando, você tá ficando louca, tá fanática, não precisa ser tão intensa. Mas eu sabia que aquela medida era necessária para mim. E isso já fazem quase 20 anos, eu nunca mais olhei para trás. Olha que bênção. Sabe? E passei foi o que eu sempre falei. Eu fui muito intensa sem o Senhor. E eu precisava ser muito intensa com Deus. Então eu estabeleci algumas coisas. Que a partir daquele momento eu não ia ter um namorado, eu ia ter o meu marido. Isso. E ali eu ia me guardar até o Senhor me separar pro bebê. E aí essa foi assim, tem mais coisas, né, mais detalhes da minha conversão, mas teve a participação de pessoas assim muito especiais, né? Na época, Jocum era ali na Rio Grande do Sul, tinha um chapéu de palha, e tiveram pastores. Eu sempre costumo caminhar, e eu acredito que a honra, ela destrava a nossa vida, sabe? E a gente tem muito costume de substituir pessoas. Alguém entra na sua vida, então, tipo, um pastor novo entra na tua vida, o antigo já não presta, então já esqueceu. Não, eu acredito que todas as pessoas que caminharam e que fizeram parte da minha vida, teve seu papel. Verdade. Então, assim, eu sou muito grata, muito, muito, muito grata. A minha primeira Bíblia, que na verdade ela está na África, eu ofertei lá, ela foi marcada por lágrimas. Muitas lágrimas. E eu lembro de noites e noites e noites, eu ali, deitada ali como um feto ali, eu dizia, Deus, revela o teu amor, o teu coração para mim. Então, assim, a palavra de Deus, ela me fundamentou. A palavra de Deus. E eu acredito que eu nunca mais olhei para trás, por quê? Porque eu fui muito intensa. Então, nos primeiros passos, eu não fazia aquilo que eu queria. Eu fazia o que era necessário. E eu entendia que aquele tempo era necessário estar com o Senhor. Na verdade, Carol, é a decisão, né? É a decisão que se deve tomar, né? Eu penso assim, que falo por mim também, dessas idas e vindas, né? Eu acho que o mundo, ele é muito atrativo, né? E tem coisas que hoje eu penso como, meu Deus, eu sou apaixonada por Jesus, eu digo assim, eu tenho certeza. Falo para as pessoas que convivem comigo, não só a decisão, mas o próprio Espírito Santo convence. Sim. Né, que aquilo não é o caminho certo. Não, isso aqui não tá, não, você não está certo. O meu guia, eu costumo sempre dizer, a minha forma até de pastoreio,
Eu não chego e falo assim, olha, não veste isso, Isso. não faz isso. Sabe por quê? Porque eu acredito que uma das características de nós nascermos de novo é que a pessoa do Espírito Santo habita em nós. Então, ele foi o meu manual daquilo que eu devo e aquilo que eu não devo fazer. É dessa forma. Sabe? Os meus líderes nunca tiveram ali no meu pé, não faz isso. Eu sempre perguntava para o Senhor. E eu lembro, assim, por que eu digo que convence? Eu lembro que antes da minha conversão, de eu realmente conhecer Jesus, eu lembro que eu mentia. E era tudo muito normal a mentira. Era assim, era tudo uma mentirinha. E aí eu lembro que eu prometi para Deus que eu não iria mais mentir sobre nenhuma hipótese. E aí meu marido não gostava de um queijo que meu cunhado vendia e eu comprava o queijo do meu cunhado. Aí meu marido chegou e tu já comprou, trouxe queijo, tu já comprou. Eu falei, não comprei não, eu ganhei. Na hora veio assim, aí eu ganhei por R$20. Então na hora veio, não minta. E de lá para cá, assim, eu costumo até falar para minhas filhas, não existe mentirinha, não existe mentira branca, a mentira não pode existir. Então assim, aí eu fui vendo que não é a gente, porque na hora eu falei, putz, não posso mentir. Aí ele, como assim ganhou por R$20? Eu falei, não, eu ganhei, eu paguei, porque eu quis ajudar ele. Então, né, foi assim. Mas eu acho cada que qual... muitas vezes a gente até, nós não experimentamos a mudança no estilo de vida dos nossos filhos, porque nós vamos para o Senhor, mas nós continuamos com os mesmos hábitos das mentirinhas. Nós falamos para os nossos filhos assim, vocês não podem mentir. Aí chega alguém para chamar, diz que a mamãe não tá, diz que a mamãe não tá aí em casa. Pronto. Aí tá, o exemplo arrasta, né? Mas agora, Tiago, já todos nós temos uma história de conversão, né? Verdade. Agora eu quero a curiosidade da história, da missão. Legal. Né? Como que você, assim, porque a gente é um chamado, né? É um chamado de Deus. Você diz, não, eu preciso ter esse espírito missionário, eu preciso ajudar, eu preciso não é me anular, desculpa, eu acho que eu preciso me dedicar, né, a ajudar pessoas, né, a levar a palavra de Deus, que daqui a pouco a gente vai entrar, né, que vocês ficaram muitos anos na África, e a gente quer saber tudo, mas eu quero primeiro nesse início, conta pra gente, esse chamado à missão. Legal. Bom, eu também vou me converter mais ou menos no mesmo período, né, da Carol. A gente não se conhecia, né, assim, não tinha contato, a gente se conhece depois na igreja. Eu me converti em 2006 e já em 2007 eu sentia que tinha algo mais. É como se Deus estivesse me atraindo para algo. Sabe quando o Senhor atraiu Moisés com aquela sarça ardente? E ele fica curioso e ele vai se aproximando e diz, por que essa sarça não está queimando? Era mais ou menos isso, né? Assim, poxa, é muito bom, cara, a presença de Deus e os cultos e aquela fome. Eu lembro que teve um momento especial, era o meu aniversário. E eu estava dizendo assim para Deus, eu queria ouvir tua voz. E eu queria ouvir a voz audível. Audível. Que é linda. E eu tava assim, ousado, né? Eu falei assim, eu não quero festa, não quero surpresa. E aí eu falei assim, eu quero ouvir tua voz. E eu coloquei aquilo na cabeça que era isso, meu presente de aniversário era esse. E eu falei, eu vou pro monte, eu vou pro meio do mato, eu vou pro monte e vou passar meu aniversário lá. Faltando uma semana, mais ou menos, eu senti, né, o Senhor falar ao meu coração, assim, eu quero que você vá para Jocum, Rio Branco. E eu falei assim, tá bom, vou ligar. Liguei lá pro pastor Daniel Batistella, liguei para ele, pastor, tudo bom? Meu nome é Tiago, o senhor não me conhece? Porque assim, pastor, semana que vem é meu aniversário, e eu queria pedir para ser missionário por um dia. Eu queria só isso. Eu quero estar aí e eu quero ter um tempo com Deus, eu quero ouvir Deus. Meu presente de aniversário que eu pedi para Deus é esse. Teria como? Aí ele falou assim, meu filho, pode vir. E aí eu me preparei todo, eu lembro que era um sábado, saí do trabalho, trabalhei, atendi meu cliente de manhã e fui para lá, todo animado. Quando eu cheguei lá, tava tendo uma escola
né, um ETED, né, uma escola de treinamento missionário, né? E eu sentei no banquinho que tinha lá livre e fiquei ouvindo a mensagem, né? E na minha mente era assim, bom, vou ouvir a palavra, depois eu vou ficar na minha, quieto, eu vou, não sei, vamos ver o que vai rolar, né? Uhum. E aconteceu o que eu nunca imaginei na minha vida que iria acontecer. Durante a mensagem, e eu lembro até hoje, né? O texto era a história de Elias e Eliseu, né? E a ênfase no capítulo 19, 1 Rei 19, o chamado de Eliseu. E quando ele falava do chamado de Eliseu, né? Quando ele falava que Elias chega, lança a capa sobre Eliseu, e eu olhava e os meus olhos já estavam marinados. Eu falei assim, o que está acontecendo? E durante ali aquelas 1h30, 2 horas de aula, eu já não sabia o meu nome, o meu endereço, eu já estava assim tomado. E tudo que vinha na aula era como se eu ouvisse Deus falar assim: eu quero que você faça isso agora. Eu te separei para mim, você é meu. Aí eu vou dizer para você que eu não me lembro dos últimos 30 minutos da aula, porque eu estava na cadeira já aos prantos de choro. E teve um momento de apelo, né? Assim, olha, você que deseja dizer sim para esse chamado de Deus para sua vida. Eu fui o primeiro a pular na frente. E aí foi aquele momento de muita emoção, né? Muito choro, aquele encontro com o sentido da sua vida. Não era eu apenas sentir Deus, era como se eu tivesse encontrado o propósito da minha existência. Não era mais assim, olha, que bom, eu fui salvo, saí da droga, saí da bebedeira, que legal, agora eu sou crente. Não, eu entendi. É como se falasse assim, agora eu já sei porque eu existo. E naqueles minutos, né, quando passa toda aquela emoção, né, você está ali tomado pelo Espírito Santo de Deus, quando eu tornei, né, enxuguei as lágrimas, né, olha para um lado e falei assim, o que está acontecendo? Dentro de mim já tinha uma certeza de que agora não tem como mais voltar atrás. Aquelas horas que eu ainda fiquei ali durante o dia, que eu fui capinar, que eu fui ter ali a prática, limpar o espaço do missionário, eu adorei, eu falei, legal, missionários fazem isso, trabalham, estudam, eu falei, ótimo, tá de boa. É o nascer de novo, Né? literalmente, né? E eu ali naquelas horas, e na minha cabeça era calculando, como que eu vou dizer para os meus pais que eu vou ter que trancar o meu curso na UFAC? Como que eu vou dizer para os meus chefes? Não, tudo bem que eu vou dizer para eles que acabou, eu vou dar dizer para os meus clientes que eu atendo que não vou mais atendê-los e dizer assim, eu digo sim, Senhor, agora eu não tenho mais volta. Então aquelas horas foram assim, já tomando decisões, assim, aí com isso eu faço aquilo, eu deixo disso, eu vou para tal lugar, venho para cá, faço um treinamento, mas não foi nada do que eu imaginei. No final do dia, ali por volta das 5h30, 6 horas, teve uma reunião ali de emergência e eu conversei com os pastores lá na hora, falei assim, olha, hoje está evidente que Deus está me chamando para isso aqui, eu não consigo pensar em outra coisa. Como que eu vou voltar para a faculdade? Como que eu vou voltar para a minha vida? Isso aqui é muito maior do que eu... Então, e naquela hora eu ouvi, talvez assim, a coisa mais difícil, né? Foi um balde de água fria. Eu falei assim, olha, a gente entende que Deus chamou você, mas nós sentimos Deus falar para nós da liderança aqui durante todo o dia que não é o momento de você vir para cá. Aí eu fiquei arrasado, né? Eu falei assim, e agora, Senhor? Sei que esse momento de espera, né, até nós chegarmos ao campo missionário em África, foram 5 anos de espera, de treinamento, de cursos. De muitos estudos, né? Eu tenho uma sobrinha missionária, né? Ela também fez muitos cursos lá dentro da Jocum. Hoje ela está no Rio de Janeiro, mas ela já morou no Peru, né? E eu vejo que vocês estudam muito para poder realmente ir para o campo missionário, né?
Sim, precisa. Tem as escolas, né, que elas são integrais, tem as escolas que elas são apenas um período. A gente fez uma escola, né, que tem uma carga de mestrado, se chama Epitate. Eu lembro que ela fez ETED, Epitate, eu É, lembro que ela fez. essa daí foi, talvez assim, a mais desafiadora para nós, né? A gente estava com o João Daniel, a gente já estava casado, já tinha se conhecido e tudo. E a gente ela teve 3 etapas, né? São Paulo, África do Sul e Moçambique. 3 países e a gente com mala e cuia e menino E tem que ir e era aula de cumprir o manhã, chamado, aula de estudar. tarde, aula à noite. Nossa, Aí tinha, desafiadora, né? meu Deus, Mas, na verdade, essa história, ela começou em 2011. Até é aí, nós verdade, é verdade. nos casamos em 2009. Não. Eu caso com o Tiago. Nós casamos em 2009 e quando eu casei, Conta como eu te pedi, por favor. não, ele chega pra mim e disse assim, ele não Ó, falou nem Conta aí assim, como ó. foi, essa Ele não parte falou é assim, ó, melhor. nem, olha, eu quero ser teu esposo. Ele perguntou assim, você vai pra África comigo, se eu for? E ainda não tinha nem África em questão. Tipo, Não tinha. mas como assim, pastor Tiago? Ó, porque eu sei que cristão ora. Eu tenho uma sobrinha missionária que ela diz, ó, não tem que orar antes ninguém, a gente está orando. É os dois orando. Não tem essa coisa de chegar, né? Orou antes mesmo, Deus confirmou. Rapaz, eu Ó, lembro Todo um processo, né, amor? quando eu tava numa vigília, quando eu vi essa mulher na vigília, aí eu falei assim, eu olhei pra ela, Uma né? oração na noite anterior que tu falou. Uma noite anterior, eu falei assim, Senhor, me mostra. Eu não aguento mais ficar esperando sem ver. Pelo menos me mostra, Senhor, quem é. E aí, tá, né? Eu fui pra vigília na sexta, e aí, ali orando, eu abri o olho, tinha uma moça lá na frente. Aí eu olhei de novo, falei assim, essa menina é nova aqui. E eu tentando orar e não consegui. Eu falei, meu Deus, quem é essa menina? E eu lembro que desde aquele dia aí o coração queimou, né? Você sente aquele palpitar diferente. Aí eu fui atrás de conhecê-la, né? Entrei em contato com as minhas amigas, as minhas agentes Na da época tinha época, né? o Orkut, É, MSN. Mas aí tinha até as amigas da igreja. Eu falei assim, vai lá com. Ó, primeiro fala o seguinte, vê se ela é crente mesmo. É. Vai lá, puxa a ficha. E eu lembro que foi muito legal, porque em poucos dias a gente já estava se olhando, né, com um aspecto diferente, sempre com muito respeito, né? muito bem. Mas o olhar era assim, Deus, será que é ela? Aqui é. Será que é ela? E a forma como as pessoas nos apresentavam era dizendo assim, Tiago, tem uma mulher de Deus pra tua vida, né? E pra ti, como é que era? Disse assim, amiga, eu sei que tu é uma mulher de Deus. E Deus precisa de um homem com chamado para tua vida. E eu falava assim, ó, não, eu posso até ministrar, eu sei que Deus tem um chamado ao meu coração para eu ministrar, mas eu não acho que Deus não vai me mandar para as missões. Eu tinha isso no meu coração. De não ir para a missão. eu Você tinha queria isso. ser Sim, cristã, podia até ser obedecer. pastora local, de igreja, tudo, e eu falava isso. Aí, quando eu conheço o Tiago, quando eu olhei para ele, o Senhor falou ao meu coração, ele é teu esposo. Olha só. Ele é o teu esposo. E nós nos conhecemos e passamos 2 meses conversando. 2 meses que a gente passa. Hoje eu pergunto para ele, meu bem, nós já estamos há 16 anos casados. Onde é que a gente encontrava tanta conversa, que era 2, 3 horas pendurada no telefone? É. E aí, depois de 2 meses, o Senhor falou assim: afasta. Vocês não estão preparados. Aí nós passamos 8 meses. Que ele não olhava nem para minha cara e nem eu olhava para a cara dele. E 8 meses foi 8 meses de obediência. E eu lembro que eu falei assim, Deus, eu não quero mais amar o Tiago. Eu não quero. Eu não quero. O Senhor não dá o livre-arbítrio? Então, se eu tenho, eu não quero mais, porque eu estou sofrendo. E eu lembro que eu tive um sonho, e nesse sonho eu chegava no aconselhamento, e o Senhor falava assim, você não tem que orar para tirar ele do seu coração. Você tem que orar para Deus, para que eu transforme o coração de vocês em um. Ótimo. E aí no outro dia ele me pediu namoro. Aí quando ele chega para me pedir namoro, eu digo, agora ferrou. Eu digo, Deus, é o seguinte, eu nunca namorei na igreja, eu tô esses anos separado. Eu tava assim num caso de amor com o Senhor, que eu não queria colocar ninguém no meio. Eu digo, vai atrapalhar minha relação com Deus. Não quero ninguém no meio para tomar espaço do Senhor. E aí eu
eu disse assim, Deus, e aí como é que namora na igreja? Porque no mundo podia tudo, né? Podia sem limites. Eu disse, Senhor, como é que namora na igreja? E aí o Senhor falou, meu coração, vocês vão construir uma amizade em mim. Em mim. E nós passamos o tempo que nós começamos a namorar dia 17 de agosto de 2008. Nós nos casamos no ano seguinte, dia 20 de junho. Nós nos beijamos no altar. Tanto que a gente casou no Projeto Cidadão, dia 1º de maio. Aí ele veio querer me beijar. Eu digo, ei, o negócio não é bagunçado não, meu irmão. No Projeto Cidadão. Não. Foi. Meu pai No vai me civil, entregar. não. Eu digo, meu pai vai me entregar no altar, aí você vai me beijar. E aí, Olha só, pessoal, para vocês muita verem, coisa. atrapalhando um pouquinho a Carol, porque assim, no mundo fora, as pessoas não acreditam que ainda existem namoro cristão desse jeito, com essa pureza que Deus pede. Porque eu tenho uma amiga, e conversando, o meu filho, ela contou a história de que o filho conheceu uma menina cristã, a menina pediu para orar, e ela, mas ainda existe isso, olha só, existe e é como deve ser. Não é mesmo? Um namoro Verdade. com propósito, com oração, porque assim, olha, eu costumo até falar, quando eu estou conversando com as minhas irmãs, eu digo assim, a gente na época que nós casamos, nós não perguntamos a Deus, Senhor, esse aqui é o meu marido. Então hoje, por que nós temos que reclamar? Nós temos só que orar e pedir, né? A Deus que Deus faça a obra, enfim. Mas a gente não pode reclamar do marido, porque nós não consultamos a Deus. Deus não tem nada a ver com isso, com nossas escolhas, não é mesmo? Então, dentro da igreja tem isso, não é? Tem ainda essa pureza. Sim, sim. E isso é tão maravilhoso, sabe? Eu tinha algo no meu coração. Eu sempre, assim, quando eu me converti, só tinha um olhar. Eu digo, Senhor, eu preciso fazer a coisa certa. Então, eu tinha no meu coração assim, eu não quero sentir desejo pelo A gente meu tinha namorado. muito medo de errar, desagradar o Senhor. Mas assim, eram os dois mesmo. Tinha bastante isso, Tem né? A gente até, eu lembro de uma vez a gente foi fazer uma clínica com o pastor Daniel, que ele falou assim, pastor, a gente tá com problema, nós dois. A gente já tinha firmado esse namoro cristão, né? Essa corte. Ele falou assim, pastor, a gente escuta tanta gente caindo com problema e se pegando, se desejando. Que tinha desejo pelo namorado. A gente não tem isso. A gente tem algum problema. Ele ria tanto, ele dizia assim, não, gente, vocês estão fazendo certo. Né? E interessante. Agora, assim, eu não lembro, eu acho que aquela ida para Brasileia foi antes de eu te pedir, né? Foi no dia do meu aniversário. Te contar essa que é muito legal. Você falou de escolhas, né? Escolha. Assim, Carol sempre foi linda, né? Sempre, a Carol eu conheço desde a faculdade. Aí você pega e fala assim, cara, ela é linda, tá na igreja, é ela, né? Só que tinha um problema. Em 2007, Deus tinha me chamado para o campo missionário. Eu não sabia exatamente aonde era. Eu tinha uma intuição de que era na África, mas eu não tinha nada concreto. E como que começa a namorar? Aí escuta, aí eu tô lá e a gente falou assim, não, eu ia com a minha mãe, né? Foi com a minha mãe ou foi com a sua? Foi com a minha mãe e com a sua mãe. Foi. Levamos nossas mães para ir em Brasileia para fazer compras. Eu não sei se elas dormiram, ficou só a gente conversando, eu tava dirigindo e eu fiz uma pergunta assim para ela, falei assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Que assim, o meu chamado em Deus é um chamado para ir para o campo missionário e eu acho que eu vou para a África. Você iria comigo? Olha o convite ao papo, né? Não tinha nem me pedido em namoro. Ela tava me convidando para ir para a África. Olha eu sondando, né? Dizendo assim, meu Deus, eu vou pedir essa moça para namorar e ela vai dizer que não quer ir. Então, assim, eu tinha uma certeza tão grande no meu coração. Logo pela parte mais difícil. Topa aí? Eu falei assim, se ela não topar, então não é ela. Olha como ficou bem alicerçado isso em 2007. Foi uma experiência muito real. Então, esse tempo de espera, né? Esse pedido foi em 2009, né, amor? De namoro, 2008. 2008. Então, assim, eu tinha essa certeza. Eu falei assim, Deus, se for ela mesmo, ela tem que ir comigo.
E hoje, assim, vocês têm uma família linda, tem um ministério que nós vamos já chegar lá, mas eu quero saber o período. Agora já sabemos a conversão de cada Aham. um, como se conheceram. Agora o período e o chamado missionário para ir para a África. Conta pra gente como foi, como é. Eu já acompanho alguns projetos, né, da Sim, África. Eu acompanho alguns missionários que vão e que voltam. Acompanho muitas pessoas, infelizmente, usam isso também. Sim, Tem até não sei se vocês chegaram a ver, um influenciador na África que falou: olha, tem gente que vem aqui, que fica em hotel 5 estrelas e vem aqui para poder. Infelizmente sim, tem. A gente sabe sim, que, né, que vai para dizer que é missionário e, sim, e tem aquelas pessoas que são usadas por Deus mesmo para ir realmente levar um pouquinho de amor e do amor de sim. Deus para aquelas pessoas, né? E esse período de vocês, como família, e ser missionários na África, conta pra gente como foi esse, não só o chamado, mas como que foi essa experiência de estar longe do conforto, longe do- da terra natal de vocês. Vou falar de É muito amor 2009. de Deus, não é? É muita graça, né? Eu acredito, eu tenho algo no meu coração, sabe, né? Eu sei de onde eu vim. Eu sei tudo aquilo que aconteceu na minha vida. Eu sei que eu tinha todos os motivos para o Senhor não me aceitar. Então, eu não posso dizer não para o Senhor. Eu não tenho esse direito. Eu sempre caminho com isso ao meu coração. Então, em 2009, na nossa antiga liderança, nossa antiga igreja, qual a gente tem muita gratidão, né? Foi fundamental para os nossos primeiros passos. Conhecemos Jesus, fomos discipulados lá, tivemos líderes, né, que nos ensinaram, nos fundamentaram, que acreditaram em nós, né, amor? sim. Nos batizamos e, enfim, e incluíram o Tiago nessa viagem, numa viagem em 2009, Não, foi missionária. 2011. Essa Ah, viagem foi em perdão, foi em 2011. 2011. Uhum. Uma viagem, 2009 é o nosso casamento. 2011, João Daniel Um ano. tinha um ano, tinha um ano, e Tiago vai para a África junto com o nosso antigo pastor e alguns missionários. E aí, na verdade, eles foram espiar a terra, o que a gente não sabia. E eles foram espiar a terra para que Tiago fosse para lá. Só que a gente compra as passagens, né? Eu compro as passagens, eu tava indo para uma realização de um sonho. Falei assim, Uhum. bom, tá indo uma expedição, eu posso ir? Pode. Então tá, eu vou, comprei a passagem. Quando a gente chega em São Paulo, no aeroporto de São Paulo, né? O pastor chega para mim e fala assim: tudo bom, meu filho? Eu falei, tudo. Você sabe que a gente está indo para Moçambique, né? Eu falei, sim. E nós estamos indo escolher a cidade que você vai implantar uma igreja lá. Você soube lá, Quase que eu desmaio no saguão do aeroporto. Mas ao mesmo tempo era como se tivesse ganho na Mega Sena, eu acredito. porque era o cumprimento da promessa. E aí vem muitos textos, né? A gente recebe promessas de Deus e a gente às vezes não tem a paciência de esperar, a fidelidade de confiar. E quando eu ouvi aquelas palavras, eu lembrei de 2007, lembrei dos anos, as renúncias. Olha só. E aí foi incrível, né? Então, assim, e eu nem disse nada, eu só dei um sorriso. Uhum. Porque as palavras proféticas são como placas no Sim, trânsito. São sinalizações daquilo que o Senhor está apontando para você. Então, nós recebíamos, assim, tinha seminário, e aí Deus usava uma pessoa para falar conosco, mas, né, meu bem, como é que foi? foi. São as confirmações que a gente fala, né? Sim, É, Quando vem o chamado, você já sabe que você está no caminho certo, porque Deus sempre manda as confirmações, e né? assim, não era uma coisa particular, era de púlpito mesmo, era. E eu percebia que Deus estava falando não era para nós apenas, era para a igreja. Hum. Então, quando a gente chega em 2011, já em Moçambique, fome, um cenário de muita miséria, a gente cruza a fronteira, a gente vê a grande diferença entre África do Sul e Moçambique.
né, você vê um país que chegou, né, a ser um dos países mais pobres do mundo. Hoje melhorou bastante, mas a guerra devastou o país, uma guerra civil que Portugal e Moçambique viveram um período muito difícil. Então, assim, você chega num lugar que parece que você está voltando no tempo 50 anos atrás. Você chega num local onde você vai encontrar pessoas que carregam muitas marcas, muitas feridas, cicatrizes. Você chega para conversar com você chegar para conversar com um moçambicano, a primeira coisa que ele pedia para você era um pouco de dinheiro. E a gente se deparou de cara assim com um pouco dessa pobreza, né? Logo choque, né? Mas foram 40 dias. A gente viajou, nós viajamos alguns países, nós viajamos, na verdade, 2 países, mas vários estados, vamos dizer assim, que se chamam lá de províncias. Fui numa tribo onde estava sendo evangelizado o nome de Jesus pela primeira vez. E pensa numa coisa incrível, foi chegar num lugar assim. Que nunca ouviram falar. Nunca ouviram Chegar e dizer assim, falar. olha, viemos falar de Jesus. Ele mora onde? Onde ele está morando? A nossa instrução era assim, ó, vocês estão vindo a primeira vez, então assim, observem, para vocês não estragarem o que a gente está começando. Mas era uma emoção tão grande, Acredito. só que não adiantava a gente falar, porque eles falavam em um dialeto, se eu não me engano era Machangana. Moçambique, se não me falha a memória, são 24 ou são 29 dialetos. Então imagina o Acre Imagina. com 24 línguas, por exemplo. Nossa. Que desafio, hein? Né? Desafiador. Muito. E a gente chega, viaja horas para chegar nesses lugares, né? Horas de carro. E quando a gente chega, fala assim, olha, a gente está chegando aqui numa comunidade onde eles não conhecem o nome de Yesu, né? Jesus. Então vão devagar. Então viver essa experiência de você estar numa etnia, num grupo que pessoas não ouvem, não sabem, Nossa. é muito diferente. Você vai em qualquer esquina aqui em Rio Branco, tem uma igreja. Verdade. Você tem uma fartura e uma abundância, de repente você vai para um lugar que não tem. Aí a gente sai de um ambiente desse e vai para uma metrópole. Depois a gente volta de novo para o meio do mato. E tem uma viagem que a gente vai agora de helicóptero para o Delta do Zambeze. Eu falei assim, sei lá onde é isso. Longe. Era para ser 3 horas de barco, ou melhor, 3 dias de barco. A gente faz uma viagem de helicóptero, chega num vilarejo, e aí você vê no vilarejo só aquelas casinhas mesmo de palha, De barro. barro, né? Crianças ali brincando, as mães comendo o que a terra dá, plantando, colhendo. Parece que você volta no tempo, né? Assim, onde é que a gente tá? Meu Deus. Aonde está? Sem contato com civilização, sem contato com internet, sem contato. E o primeiro contato que eles estão tendo com escola, com vamos dizer assim, Bíblia, educação, são os missionários que estão indo para lá para fazer isso. Fazer isso. E a gente vai para um lugar desse, a gente fica 4 dias. Então, assim, como que eu volto para o Brasil do mesmo jeito? Não tem como. Então, quando a gente chega aqui, em 2011, eu chego no Brasil, novamente volto ao Acre. Carol, ela já tá sabendo, né? Eu tentando falar com ela por telefone, né? Ligando, botando crédito, assim, amor, tu sabe, né? Thiago não me fala nada. Deixa Deus falar comigo, porque é muita coisa, é muita informação. Eu disse, amor, mas aqui é legal. Eu disse, Thiago, não adianta. Não, ele queria me. Legal. Ele assim, me mandava tanta foto e me dava informação. E eu falei para ele, não quero ouvir mais nada. Sabe por quê, Thiago? Porque quando vier o dia mau, eu sei que vai vir um dia mau, não vão ser essas palavras que vão me convencer de ficar, mas sim a palavra que eu escutar do Senhor. Então, eu preciso ouvir essa voz. Eu vou com você. Eu falei para ele, eu vou.
Porque nós temos uma aliança e você pode ir para a China, eu tenho que te acompanhar. Mas eu preciso ouvir o Senhor. E eu me tranquei no quarto e eu fui falar com o Senhor. Eu disse, Deus, é o seguinte, mesmo Deus que fala com meu marido, ele fala comigo. Nós somos uma só carne. Então fala e gera esse amor no meu coração. É porque é muita coisa em jogo, assim, porque assim, olha só, A gente tinha um filho pequeno de 1 ano. você tá falando de você estar separado por um oceano da sua família. É um voo de 12 horas. Nossa. Você vai para um país que é estável. A gente enfrenta um conflito de guerra civil no primeiro ano que a gente está lá. A gente vai para um local onde, vamos dizer assim, além de não estar próximo da família, a gente está com um bebê de 1 ano. O João 1 chega com 2 anos, né? No dia dia que que nós chega, ele faz 2 chegamos, anos. foi o aniversário dele de 2 anos. 2 aninhos. Então, assim, os nossos pais, e isso a gente com 20 e poucos anos, né? Nossa. Nós estávamos... E pouco tempo de casado. Então, olha as incertezas, E outra, né? nós somos consagrados a pastor. 7 horas da noite, meia-noite a gente entrou no voo e foi embora. E assim, a gente tinha a nossa vida, né? Vamos dizer assim, trabalhos e tudo mais, né? Carol estava, agora, naquela época você estava na Secretaria de Eu era Saúde, assessora de né? comunicação de uma Da secretaria. Secretaria de Saúde, não era? Eu trabalhava como personal trainer, né? Tinha um contrato com clientes, tinha contrato com a Unimed, né? Tava me aventurando como corretor também, tava que nem o pai do Cris. Eu tava com um monte de emprego, né? Mas foi um tempo que a gente prosperou bastante. É o Július, né? Eu tava naquela, né? Mas assim, o mais interessante é que quando chega o dia de ir, a gente vende o nosso apartamento. A gente oferta nossos carros, E oferta os nossos móveis. pega os nossos móveis, chama o grupo de discípulos que a gente cuidava na época, falou assim, ó, pode levar. E a gente diz assim, é um texto lindo, né? Esse texto ele me acompanha e ele é fantástico, né? No chamado de Eliseu, ele vai falar assim, ó, no versículo 19, né? 1 Reis 19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Zafate. Ele estava arando 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me beijar e despedir meu pai e minha mãe, disse Eliseu. Então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se de que te fiz. Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram, depois partiu Elias, tornando-se auxiliar do profeta. Então, assim, a gente faz isso. E o que mais assim me chama a atenção, eu acredito que também das pessoas que vão assistir e que vamos falar para aquelas pessoas que talvez não acreditam, que não são ainda, que não são os cristãos ainda, né, que acreditam que nós temos um Deus que olha para a gente em bilhões de pessoas no mundo. É muita confiança, né? É muita confiança nesse pai de que vai dar tudo certo. Conta pra gente como é que é essa fé. Dá uma injeção de ânimo, planta uma semente no coração das pessoas que estão nos ouvindo. De onde vem tanta fé? Não só a fé, mas a confiança em que vai dar certo. Quando a gente lê Mateus capítulo 6, quando o Senhor ele coloca para os discípulos o modelo de oração, nós vemos a oração do Pai Nosso, ele não começa com Senhor e Salvador. Ele começa, Pai Nosso que estás no céu. Então, eu acredito que a partir do momento que você olha para esse Deus e entende a paternidade dele, você entende que ele não é um pai que abandona. Ele não é um pai que usa.
Ele não é um pai que promete e não cumpre, mas ele é um pai que dá destino, ele dá propósito e ele supre. Ele supre. Então, Aconteça o que acontecer. ele vai suprir e a gente entende que, eu entendo que até nos dias ruins, até naquele dia que a gente fala, cara, não é possível, não, isso aí não é Deus, não. Tudo a gente pode tirar uma lição. Com certeza. Tudo a gente pode tirar uma lição. E eu tenho uma frase comigo, Deus está no controle. E ele é bom. E a minha mãe, tudo assim, minha base, minha fortaleza sempre foi minha mãe. Então, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu carrego, eu devo a ela. Porque ela sempre falou isso pra mim, filha, vai dar tudo certo. Tudo que a minha mãe fala, o final da frase é, vai dar tudo certo. Tudo certo. Vai ficar tudo bem. Então, assim, nos dias maus, porque vão haver dias maus, é bíblico isso. Eu trago à minha memória aquilo que me dá esperança. Então, o que me dá esperança é que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E eu tive inúmeros dias maus. Só que eu entendo, voltando, essa questão de você escolher alguém para casar, isso é muito sério. Porque você não vai herdar só o nome dele. Você vai herdar legado, chamado, dívida, tudo. Os problemas dele, a família dele, você vai abraçar também. Verdade. Não tem como anular uma coisa. Então, o que acontece é que muitas pessoas casam e falam, não, quando a gente casar, a gente vai trabalhando. Não. Então, assim, a gente precisa entender muito, porque nós que vivemos no campo, nós vimos muitos casamentos se afundarem, porque a esposa não tinha a mesma visão do esposo. Obrigado. Não caminhavam no mesmo propósito. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu imagino que seja mesmo até aqui fora, né? No mundo fora. Agora você imagina no mundo, né, de missão, eu digo de você anular mesmo a sua vida, né, para poder seguir a Deus. Eu imagino que deva ser muito desafiador. Nossa, mas está sendo muito bom o nosso bate-papo sobre conversão, sobre o chamado, e agora eu quero falar e quero perguntar sobre a Betânia, né, gente? Betânia, em frente ao meu condomínio, eu passava e via um lote lá e os moradores do condomínio, nosso grupo do condomínio, o que vai ter? O que vai ter ali comentando? E uma pessoa disse, vai ser uma igreja. E aí eu passei assim uma vez, eu vi aquele sol, pôr do sol, que eu amo o pôr do sol, e eu vi as meninas dançando e aquele louvor, e eu me senti muito atraída para ir naquele lugar. E eu estava com um pouco de vergonha, né? Como é que eu vou chegar assim do nada? Não, eu não vou não. E aí, e uma vez, eu fui comprar bebida para o meu marido, que ele estava com os amigos, ele vai ali para mim comprar uma cerveja, eu fui comprar bebida. Quando eu voltei, eu baixei o vidro e eu ouvi o louvor e eu comecei a chorar. Uau. E aí eu falei, domingo que vem eu vou, sozinha, mas eu vou. Não conheço ninguém, mas eu vou. E aí, chegou no domingo, eu liguei para minha cunhada, e aí eu falei, vamos comigo? Ela, vamos. E eu fiquei apaixonada pela Betânia, não só por ser um lindo, enfim, arder no coração, de louvar, de orar, mas de ver aquele céu. Eu até falo para vocês, quando tiver o prédio lá, não sei não, sentir falta de ver aquele céu e tudo, mas conta pra gente sobre o chamado para criar a Betânia, né? E hoje a Betânia, nós, inclusive, né, quem puder, quiser, sentir no coração de doar, né, para poder fazer a igreja, né? Eu vejo que vocês estão lá e eu ficava assim, aí eu comecei a acompanhar vocês e ficar olhando e dizer, meu Deus, é muito desafiador, meu Deus, é muito amor, a gente vê amor em todos os momentos, vocês lutando. Aí a primeira vez que eu encontrei a Carol, nem sonhava que a Carol era pastora de lá, e ela, oi, tudo bom, bem-vinda, e ela puxando uma mangueira para alguma coisa no meio da rua, eu falei, olha, senti vontade de vir aqui, ela seja bem-vinda, ela deu um abraço na gente. E eu, assim, domingo eu tava lá e eu tô apaixonada pela Betânia. Me falem da Betânia, né, pra gente. Legal. Bom, quando a gente retorna, né, pro Brasil em 2017, eu
eu tô no meu emocional e o meu físico completamente estourado. A gente volta para um tratamento de saúde, a gente recebe um diagnóstico de autismo do nosso filho e a gente volta assim pro Brasil com aquele sentimento de derrota. Eu, particularmente, eu voltei arrasado. A gente estava vivendo talvez o momento, vamos dizer assim, nosso melhor momento na África. Na época a gente estava com 96 igrejas. Nós tínhamos a igreja na cidade da Beira e nós tínhamos mais 95 igrejas no interior, que essas igrejas elas pediram para serem cuidadas conosco, e a gente estava iniciando um processo de acolhimento de mais 10 igrejas do Malawi, já estava rompendo uma fronteira de outro país. Deus tinha dado um sonho, ou foi uma visão profética de que iria promover um incêndio, uma onda de avivamento. Então, de repente, eu me vejo, eu e Carol, a gente voltando pro Brasil. Estávamos com a nossa escolinha, né? A Estava com a escola, Ajudar Kids, que era projeto do nosso pastor pastor Judson, e a pastora April, que nos apoiava, e os irmãos. Então, a gente estava com a escola com 50 crianças, era uma uma pré-escola. pré-escola, alfabetizando todos os dias essas crianças e dando de comer essas crianças. E aí a gente ouve de Deus. Acabou o tempo. Eu disse, como assim? Como que acabou o tempo? E na minha cabeça era assim, já tem muito pastor no Brasil, Deus me deixa aqui. A necessidade é aqui. E eu vim meio contrariado, não vou mentir para você. Eu vim dizendo assim, Deus, o senhor errou, viu? Eu vou te Ele obedecer. Eu falei, eu vou te obedecer, mas o senhor tá errando. Que lá tem muitos Porque as pessoas, elas campos para ganhar, né? porque as pessoas pensam assim, não, Tiago largou o Isaac, né? O Isaac dele sacrificou, era a vida que ele tinha, tudo. Mas que vida, né? Eu acredito que a gente passou a ter vida quando a gente passou a viver esse propósito, sabe? Então, assim, o sacrifício do Tiago foi sair da África. O Isaac dele foi sair da África. Tanto que ele por várias e várias vezes, ele andava no carro e ele falava assim, eu lembro a gente indo para Chimoio, para um casal de amigos nossos, o pastor Vanderlei e a Rosária, que são inspiração para nós e já estão na África há mais de 30 anos. Né? Recebiam dinheiro, Tenta imaginar o dinheiro isso. chegava do Brasil dentro da revista da Veja. No tempo que doação para Moçambique jogava de avião, assim. Eles estão com 32 ou é 34 agora? Então, assim, eles foram refúgio pra gente. Fora o Ivanei e a Lilian, né, Rondon e Nathalie Natália. Rondon, foram base pra gente. Esses casais, 3 casais foram base pra gente. Que eram Não. casais de outros ministérios, mas Que que nos acolheram davam como filho. suporte que a gente também. fez filho. uma amizade e a gente se juntava na segunda-feira, que era a folga, Sérgio Alice, o Sérgio Alice, pra jogar algum joguinho em tabuleiro Rami Cub. e brincar e rir, dar gargalhada cozinhar. e cozinhar um pro outro, e terminava sempre a gente orando um pelo outro. E isso daí foi uma família africana que a gente fez, que realmente E aí, de repente, Não, e ele falava assim pra A mim mudança, direto. Ele né? falava assim direto pra mim, amor, eu sei que quando eu morrer, você vai querer trazer meu corpo pro Brasil. Mas eu vou pedir uma coisa pra você. Arranca o meu coração e enterra aqui na África. Debaixo da árvore, buzeiro, né? é, Uma árvore que é uma árvore africana. Ele disse, tá vendo aquela árvore ali? Você enterra o meu coração ali. Eu amo isso aqui. Eu amo isso aqui. Então, assim, parece que quando o Tiago volta pro Brasil, o brilho dele... Porque ele amava aquilo ali. Ele amava. Nós vimos o Senhor fazer milagres. Nós vimos, assim, muçulmanas sonharem... Teve uma conversão de uma muçulmana conversão de uma muçulmana. que ela sonhou com Jesus. Jesus Essa na beira conversão, da conta, cama amor. dela. É a coisa mais Ele linda. tá, ela sonhou que ela estava como se ela estivesse deitada numa cama. Aí vinha um homem de branco. Ela não conseguia ver o rosto. Na beira da cama dela, abria um livro, que era a Bíblia, e começava a recitar a Bíblia para ela. Nossa.
E aí, no outro dia, nós tínhamos a célula. E a célula era só muçulmana. E elas gostavam de ir pra célula, porque elas diziam que era engraçado. Eu digo, eu sou palhaça? Esculhambar, eu sou palhaça. É. Aí ela só faltava, ela disse, não, Caroli, que me chamava de Carol. Quando você fala, parece aquelas mulheres de novela. Então eu gosto de ouvir. Aí eu fiz um apelo para aceitar Jesus. Ela pulou na frente, ela disse assim, não sou eu que tenho que aceitar ele. Ele que tem que me aceitar. Será que ele me aceita? Olha. Eu quero ele. Então, assim, ela nunca mais voltou para trás, olhou para trás, sabe? E enfrentou muitas guerras em casa. Só que ela nunca mais negou, sabe? Ela nunca negou a fé dela. Foi algo muito Eu lindo. imagino que vocês devam ter, assim, nossa, milhares de histórias como essa e a gente gostaria de ouvir muitas, mas nosso tempo também já está estourando e eu gostaria de Jesus. que vocês, olha só como o bate-papo vai, né? Nem olhei as perguntas que eu ia Imagina. fazer, foi só no bate-papo, mas eu quero que vocês falem especialmente da Betânia. Sim. Como foi assim o seu chamado para fazer a Betânia, né, que onde você já tinha um lote e convida as pessoas para conhecerem. Legal. Foi importante falar sobre essa parte, porque em meio a um momento de frustração, a gente volta para a igreja local e a gente se depara com uma igreja linda, uma igreja grande, que tinha tudo, abundância de tudo. Mas a gente não conseguiu se encaixar. E eu sentia que faltava alguma coisa. Então, assim, no resumo, a gente passou alguns anos, né, orando, alguns meses em sofrimento mesmo. E teve um dia nesse processo todo, este foi em 2018 ainda, eu comecei a fazer um estudo sobre esse vilarejo, né, esse local chamado Betânia, que tem alguns sinais ali. Ele é palco de alguns milagres, né? Ressurreição de Lázaro, a suprema unção, né? Ou a Maria ungindo os pés de Jesus. Você vê também a Maria, né? Irmã de Marta, ungindo os pés de Jesus. Então, você vê João Batista, ele batizando as margens de Betânia. Eu comecei a pontuar e eu falei, olha que interessante, tudo isso aconteceu aqui. E eu falei, acho que isso aqui dá uma boa pregação. Qualquer dia eu prego. E nunca preguei sobre isso. Guardei o esboço no iPad, passa um tempo, a gente vê naquela dor, naquela frustração, e 2019 e nada, nisso daí a gente está em Natal, em 2019, e eu disse assim, Deus, o que está acontecendo? O Senhor começou a falar com a Carol, deu sonhos, começou a falar com a Carol de uma forma muito forte, e Deus falou assim, eu estou gerando em vocês algo novo. E o nome disso se chama Betânia. Aí eu lembrei do esboço. Quando eu abri o esboço e olhei, eu vi a igreja. Eu não vi uma mensagem, eu vi 4 pilares, né? Arrependimento, adoração extravagante, ressurreição e envio. Em Betânia foi o local onde Jesus ele ascendeu aos céus, né? E ele diz aos discípulos, né? Assim, os anjos falam, assim que vocês estão vendo o Senhor subindo, ele voltará para buscar vocês. Então, nesse lugar de ascensão, há uma mensagem de esperança de que ele voltará para nos buscar. Quando eu olhei aquilo, eu não vi uma mensagem, vi uma igreja. Eu disse, meu Deus, agora eu entendi. E a gente volta para Rio Branco, a gente estava em Natal, né, se desliga da igreja que a gente pertencia com muita gratidão, muito respeito, e inicia numa live de um celular. Celular dele, que é até hoje. Na live do celular. Onde tudo estava fechando, a Betânia estava surgindo. Na pandemia, a gente começa a pregar mensagens no Instagram, que a gente criou da Betânia, e pessoas perguntando, aonde vai ser? Aonde é? Eu disse, calma gente, tá tudo fechado, tá em pandemia. Mas onde está sendo a gravação dessa live? Dois finais de semana depois, a gente está com câmera de estúdio, a gente está com o estúdio, né, a equipe da 2P, a gente é muito grato a eles também. Tudo montado, assim, fala, pastor. Para transmissão.
E onde que é? Onde que vai ser? E a gente começou a meio que de uma forma clandestina, né? Vai ser ali no Damásio. Não fala pra ninguém, não. Quando a gente viu, tinha um grupo lá de máscara, todo mundo calado, Todo quietinho. mundo nos seus carros de longe. E a gente vendo só a As maquiagem lágrimas. borrando, as lágrimas descendo. E a gente olhava um pro outro e disse, amor, começou. Começou. Passou a pandemia, a gente vive um momento incrível ali no Damásio, sou muito grato ao Damásio Educacional. A pessoa do Marcelo Cunha cedeu para nós ali. Na E garagem. na garagem, na garagem Deus falou assim, esse não é o lugar que vocês vão ficar para sempre. Eu disse, Deus, então nos dê uma terra. Você falou onde vem essa fé, essa certeza. Eu carrego essa cápsula de fé, né? Essa pílula de fé. É a história de Josué. Quando Josué ele ora ao Senhor para que o sol ele pare, para que a lua se detenha e Israel tenha vitória sobre os inimigos. Eu penso que nós nos movemos no propósito de Deus, e quando nós nos movemos naquilo que é a vontade de Deus, a gente começa a dar ordens ao sol, ordens à lua, a gente começa a se mover em um ambiente de fé. Eu caminho assim, é por isso que a gente está construindo. Mesmo. A gente compra um terreno, eu chego na IP, e o seu Zé Eduardo, seu Eduardo, é seu Eduardo, com ali o Roberto ali e tudo, e falou assim, a gente quer comprar esses lotes. E eles perguntam, mas como é que vocês sabem que esses lotes estão à venda? Está reservado. Eu disse, eu não sei. Mas Faço uma proposta de louco, eles aceitam, a gente compra parcelado, e agora depois de 2 anos a gente dá um passo ousado de iniciar a construção, nos mudarmos para lá e iniciar a construção. Eu vou te dizer uma coisa, o lugar que nós estamos em Deus hoje é muito difícil de voltar para trás. É como você falou, a gente não tinha ideia de que adorar a Deus com o pôr do sol ia ser tão incrível, a gente não tinha ideia de que ver o anoitecer e o nosso teto ser uma lua, estrelas, é perfeito. o nosso horizonte ver os pássaros voltando pro ninho. Não tem um domingo que eu não fique observando essas coisas. E Deus falar assim, eu quero vocês nesse ambiente de simplicidade e conexão comigo. E não se limitem e não pensem que vocês vão viver algo grande em mim quando tiverem com o tempo construído. Não, vocês já estão vivendo. E eu tenho consciência disso. Eu creio. Não é um movimento contra estruturas, né? Mas a gente serve ao Senhor e a estrutura é um complemento disso. Não é o fim. A gente não está trabalhando para construir. A gente está implantando uma igreja. Nós implantamos uma igreja com muita confiança, fé e amor em Jesus e Ele está dando crescimento. Muito bem. É Ele que está regando. E o propósito é para que ele seja o centro. As pessoas incríveis que a gente encontrou. E aí respondeu a minha pergunta e eu disse, Deus, eu estava certo. Eu falava assim, para que mais uma igreja? Por que o Senhor me trouxe? Quando a Betânia nasce, é como se Deus respondesse assim, ó, Tá aí. tá aqui, eu te trouxe da África para isso. Aí foi aquela enxurrada de amor e Deus transbordando até hoje. É por isso que quando eu falo disso, né, quando eu falo da fundação, a gente Eu vi tá que ali você se pregando. emocionou. É muito incrível. gostoso. Se tornou realmente parte da nossa vida, né? Nossos filhos crescendo ali, nossos filhos se batizando, a gente vendo Todo nossos esse movimento, amigos, né? nossas famílias. E vou te dizer, é aquilo que as pessoas vão ver quando passarem ali na frente. Eu convido você, né, que você passou ali na frente e viu ali algumas pessoas adorando a Deus, Ali na abaixa o Avenida vidro, né? Tucunaré, ali na Recanto Avenida Verde. Tucunaré, em frente ao Recanto Verde, Isso. viu, gente? Baixa o vidro do carro e ouça a voz do Senhor. Isso mesmo. Deixa Ele falar com você. A gente não quer que você faça parte da igreja. Eu quero que você ouça a voz de Deus, como a gente ouviu, e Ele vai plantar você num lugar e você vai ser uma terra fértil, você vai ser uma semente que vai frutificar
e você vai ser uma bênção no reino de Deus. Esse é o nosso desejo e é isso que a gente está fazendo até hoje com muito amor. Muito bem. Nossa, que bate-papo incrível, incrível. Eu ficaria aqui horas e horas, gente. Só que daqui a pouquinho eu vou entrar ao vivo. Vamos receber outros convidados, mas olha, quero agradecer de coração, Pastor Tiago, Pastora Carol, muito obrigada mesmo. Que Deus continue realmente assim, né, movendo vocês para atingir muitas vidas que eu tenho certeza que já estão atingindo, Amém. Muitas famílias. Obrigado. Amém. E eu tenho certeza que a Betânia, vou sentir falta do céu. A boa notícia é que a gente mudou o projeto. Vai ter, dá pra gente ver Vai ficar uma parede de vidro Olha só. para Muito bem. para contemplar o pôr do sol. Pôr do sol, Não, porque teve que mudar. porque nós acostumamos aí ver uma parede lá e um teto, não dá, né? Mas muito obrigada mesmo, tá? Obrigada. Que bate-papo maravilhoso. E teremos mais vezes, né? Amém. Já sabem o caminho, tá bom? Ótimo, Muito obrigada, sucesso aí para você, para toda a equipe, obrigada pela acolhida, que o Senhor possa abençoar, que essa voz venha ecoar muito, É verdade. muito longe, né? Que o Amém. Senhor possa estabelecer muitos fundamentos no coração de pessoas, que encontrem essa mesma paz, essa mesma alegria que hoje a gente vive. Amém. E muito obrigada à nossa família Betânia, que a gente tanto ama, cada discípulo, cada pessoa, que a gente possa servir a vida de vocês, a família de vocês, e que Jesus possa ser sempre exaltado. E nós vamos colocar o Pix da Betânia para quem sentir no coração também de estar doando qualquer coisa, doem só um saco de cimento, um milheiro de tijolo, um ferro, um teto, um telhado, qualquer coisa que sentir no seu coração, tá o Pix da Betânia também aqui na... Porque nós começamos a segunda etapa da construção, hoje tinha máquinas lá, e nós cremos que aquele que começou a boa obra, ele vai cumprir, e vai dar tudo certo, porque não é sobre Carol e Tiago, mas é sobre aquilo que ele quer para o Acre. Verdade. Muito bem. Obrigada mais uma vez, tá? Foi um prazer. Obrigada. Te amo. Tá? Também amo vocês, tá? Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.